vamos fazer mais um vídeo aqui, né? Falando sobre Apocalipse, né? Sobre a palavra de Deus aqui em Apocalipse. Os 1000 anos. Será que a gente vai morar no céu para sempre, que nem muitos dizem, né? Muitos pregam aí que as almas vão para o céu e vão morar para sempre no céu com Deus. Vamos ver se isso é verdade mesmo ou não. Vamos ver aqui na Bíblia, né? A Bíblia vai explicar se realmente é isso mesmo ou não. Os 1000 anos. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui está falando, né, que o anjo desceu, né, com a corrente na mão, laçou a antiga serpente, né, o amarrou e jogou no abismo, né, que é o diabo e Satanás. E ele ficará preso no abismo por 1000 anos. Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque havia anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinha recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aqui João teve uma visão, né? Ele teve uma visão vendo as almas das pessoas, né, que tinham morrido pelo testemunho de Jesus Cristo. Não é que ele viu as almas das pessoas, né? Ele teve uma visão e ele escreveu Apocalipse, a visão dessas pessoas que morreram por testemunho de Jesus Cristo, né? É isso que a Bíblia quer dizer aqui. Não é que viu as almas, né? Isso foi uma visão, isso é simbólico. Os outros monstros não tornaram os outros mortos, né? Não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Está vendo aqui que tem a primeira e a segunda ressurreição? A primeira ressurreição é dos salvos, e a segunda ressurreição será dos perdidos, né? Dos ímpios. Que essa segunda ressurreição só acontecerá depois dos 1000 anos, né? Antes de passar os 1000 anos, ela não acontecerá, só depois dos 1000 anos. E felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nesta primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Tá vendo? As pessoas que passaram pela primeira ressurreição, que está falando que a segunda morte não tem domínio sobre elas. Você viu aí agora que não existe nada de inferno, de torturação, que almas vai para o inferno e vai ser torturado para todo sempre. Se é todo mau entendimento, pregação errada e tem entendimento errado. Aqui está falando que terá a primeira ressurreição e a segunda. A primeira serão dos salvos e a segunda ressurreição é dos ímpios, né? Ressuscitarão para morrer novamente, queimado no lago de fogo. E será a segunda morte, terão a segunda morte. Não existe nada de lago de fogo queimando pessoas pro resto da vida, né? É isso que a Bíblia ensina. Isso é mal pregação, mal entendimento, ensinamento errado. Está vendo aqui qual é a verdade? A Bíblia não fala isso. Aqui vamos agora para a parte de Apocalipse 21, né? O novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra,
O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e parada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O primeiro Deus estará com eles e será o Deus deles. O próprio Deus, né, estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Aqui está falando, né, que quando isso acontecer, Deus morará na terra. A nova Jerusalém, a nova cidade santa, descerá para a terra, né, e Deus habitará aqui com seu povo. E não habitará no céu para sempre, é só por 1000 anos. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas o covarde e os traidores e os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é no lago, onde queimará com fogo e enxofre, que é a segunda morte, tá vendo? Os ímpios morrerão 2 vezes. A primeira vez, e ressuscitarão para morrer novamente depois dos 1000 anos. Após os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, os ímpios ressuscitarão para morrer novamente. Aqui está falando no lago que ardem com fogo e enxofre. Tá vendo? Aqui não está falando que eles vão descer para o inferno e ficar sendo torturados pro resto da vida. Não está falando que eles morrerão a segunda vez. Aqui está na Bíblia. Tá vendo? Está escrito na Bíblia aí, ó. Aqui está em Apocalipse 21, versículo 8. Que está escrito isso aqui. Quem quiser olhar, pode dar uma olhada em suas Bíblias aí. Aqui está falando que terá a segunda morte. Então aqui é a prova que não existe inferno queimando ninguém pro resto da vida. Deus não ia fazer algo para jogar a pessoa lá dentro e deixar a pessoa sofrer para sempre. Isso aí não seria justo, né? Se você fizesse isso, não seria justo. Então aqui está dizendo que os ímpios terão a segunda morte. E que serão queimados no lago que arde com enxofre, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irão morrer por a segunda vez. Então eles serão reduzidos a nada e não existirão mais. Não estarão no inferno, nem no purgatório, em lugar nenhum. Serão destruídos. Como se nunca tivesse existido. É isso que a Bíblia fala. A Nova Jerusalém, um dos 7 anjos. Aqui vai falar sobre a Nova Jerusalém, versículo 9 em diante. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, veio e me disse: venha, eu lhes mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. Tá vendo? Os salvos vão para o céu, ficarão por 1000 anos. Depois a Nova Jerusalém descerá do céu, né, para a terra.
ela vai ser habitada na terra, e os salvos morarão com Deus aqui na terra. Deus também descerá para morar aqui na terra com seu povo, e não vai ficar no céu para todo sempre. Isso aí também é tudo pregação errada, conversa fiada e mau entendimento. Aqui diz assim, ó. Brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, claro, como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estava escrito os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui ele teve essa visão, né? E a cidade estava acentuada, construída sobre 12 rochas, onde está os nomes dos 12 apóstolos de Cristo, né? O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade, a vara de ouro, e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais ao que a cidade santa, Nova Jerusalém, que está no céu, né? Que Deus promete que ela vai descer para a terra e Deus vai habitar aqui com seus escolhidos, né? Os seus salvos. Ela mede 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de largura. Você imaginou o tamanho de uma cidade dessa, né? É a cidade mesmo para caber todos os salvos da terra. Porque é a cidade enorme, com 2.200 quilômetros de extensão e 2.200 quilômetros de largura, né? A cidade dessa é muito grande, né? Não existe no mundo a cidade desse tamanho. Essa é a única, né? Porque é criada por Deus. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 74 metros de largura. Imaginou quanto forte é uma muralha dessa, com 74 metros de largura, né? Imagina a largura dessa muralha, 74 metros, só a largura da muralha. Conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a décima de crisopraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Aqui fala, né, que as muralhas todas enfeitadas de pedras preciosas, né, as melhores pedras preciosas que já pôde existir, né. Aqui a gente mora numa casa, né, feita de tijolo, de vergalhão, de telha, né, de cimento, concreto, né, e muito sensível, né, achando que tá demais, né, se achando o bom do pedaço, né, se achando que tá em cima no céu, nas alturas. Aqui eles moram em casa assim, todos nós aqui moramos em casa assim, feita de barro,
e de material aqui da terra. E lá no céu, todos os salvos vão morar em cidade de ouro. A cidade vai ser de ouro e pedras preciosas, e as casas serão todas de ouro, né? A pessoa se engrandece aqui com a casa de barro, e lá a casa será de ouro. Quantos milhões de vezes melhor do que as casas daqui? Isso é que é riqueza, morar em cidade de ouro e casa de ouro. Isso é que é uma grande riqueza. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o Senhor, o seu templo é o Senhor, Deus. Tá vendo? Não existirá nenhum templo na cidade, porque Deus é o próprio templo. Não é igual aqui, né? Que são cheios de templos. Templo para aqui, templo para ali, e nenhum serve para nada, né? Porque tudo é para enganar, é só com mentir, pregar o que não existe, virar a cabeça das pessoas para crer na mentira e não acreditar na verdade que a gente prega, e muitos aí crê na mentira e não crê no que a gente está pregando. Prefere aceitar a mentira, né? E ainda querem ir para o céu. Aceita a mentira e ainda querem ir para o céu. Sendo enganado por mentirosos, né? Aí aproveitadores mentirosos. Ainda, mesmo assim ainda querem ir para o céu. Rejeita a verdade, aceita a mentira e quer se salvar. É impossível se salvar quem aceita a mentira, né? Do que eu já acabei de ler aqui agora, que os mentirosos e os pecadores que praticam coisas horríveis, essas pessoas jamais entrarão nessa cidade, né? Você, para entrar nessa cidade, você tem que dar ouvido à verdade e abandonar a mentira. Você tem que ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Não é ficar crendo em líder religioso, não. Ficar acreditando em pastor, em bispo, em padre, nisso, naquilo. E não ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e entender também, né? Se você ler a Bíblia e não entender também, não vai adiantar nada. Você tem que ler e pedir força a Deus, pedir o poder do Espírito Santo para que você possa entender. Não só dar ouvido, né? A Bíblia diz que é aquele que ouve e não pratica, né? Será enganado. Então você precisa praticar, né? Nem só ouvir. Eu estou lendo aqui, mas você não pode acreditar em mim. Você tem que ir na Bíblia e ler e olhar para ver se realmente eu estou falando a verdade. É assim que as pessoas faziam antigamente. Paulo pregava, as pessoas iam na Bíblia e ver. E na época não existia a Bíblia, né? Eram os escritos. As pessoas iam lá, pegavam os escritos, né? E ia ver se realmente ele estava falando a verdade. Não é crer no que a pessoa está falando, não. Tem que ver na Bíblia. Não é só ouvir e acreditar, não. Para não ser enganado. As nações, aqui diz assim, os portões da cidade entrarão sempre, estarão sempre abertos o dia inteiro, não fechará, não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade, porém nela não entrará quem seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas, o que conte mentiras. E o que conta mentiras. Aqui está falando, né, que na cidade as pessoas ricas trarão seus tesouros, né, para ela, quer dizer, levará os tesouros para essa cidade, né? Então quer dizer que nós iremos trabalhar, nós for salvos, nós estamos achando que nós não vamos trabalhar, vamos ficar sentados lá igual preguiçoso, né, que nem muitos pregam aí, só sentado esperando o dia passar. Lá não terá noite. E nem necessitará, né, da luz do dia, que vai falar. Então quer dizer que se as pessoas vão levar seus tesouros, é porque vão trabalhar. Vamos morar aqui na terra, se nós formos salvos, né? Tenho fé em Deus que sim, que a gente trabalha para isso, né? Luta para isso, e passar a verdade para as outras pessoas também, para que eles creiam também na verdade e possam também ser salvos, né? Não seja, fique sendo enganado aí por conversa fiada de religião, né? E de líder religioso. Pratique a Bíblia e entenda. Porque se você também praticar, é o que nem eu falei, não entender, não buscar entender a verdade, não vai resolver nada. Você tem que buscar, praticar e entender. Então serão salvos. Então quer dizer que a pessoa vai trabalhar. Não vai ficar só sentado na cadeira, não. Aqui está falando que os mentirosos não entrarão. Os que praticam coisas vergonhosas também não entrarão. Essas pessoas que ficam no mundo aí praticando o pecado aí e não se arrependem, achando que está tudo normal e não cria tipo, né? Não toma jeito, nunca não se converta a Deus
é só pecado em cima de pecado e achando que está correto, essas pessoas jamais entrarão aqui, serão queimadas no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é duro falar, mas é a realidade. Ou você muda sua atitude hoje, seu jeito hoje, e busque a Deus enquanto é tempo, busque a verdade e procure se salvar, e larga aí esses seus erros aí, esses seus pecados aí terríveis que você pratica, né? Todos nós somos pecadores, né? Não quer dizer assim, eu estou dizendo você, mas todos nós praticamos erro, né? E pecado, que não nós somos santos, nós devemos largar todos os nossas maldades, nossos erros, nossos pecados e procurar a verdade, porque se não procurarmos, nós vamos parar onde? No lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte, e ser eliminado do mundo, como se nunca tivesse existido. Então não fique aí praticando erros e achando que está correto, não, porque senão esse lugar aqui vai sobrar para você, para mim e para qualquer outro que tomar a mesma atitude de seguir sempre errado. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está dizendo que só entrará na cidade as pessoas que tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, quem permanecer pecando, não importa quem seja, até o fim, essas pessoas não terão seus nomes escritos no livro do Cordeiro. Então vão participar do lago de fogo com enxofre, que é a segunda morte, a segunda ressurreição para a morte após os 1000 anos. É isso que vai acontecer com essas pessoas que não obedecem a Deus. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, né? E sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, e que dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Na cidade não ficará ninguém que seja ímpio. Todos os ímpios não mais existirão, porque lá não entrará ímpio, entrará só pessoas que se santificaram com Deus, né? Que creram na verdade, né? Não é só que fiquem participando de qualquer religião, que tem gente que diz, não, mas tem que participar de qualquer uma. Não importa não, qualquer religião é bom para ir. Não pode ficar sem ir. Quem foi que disse que a Bíblia ensina isso? A Bíblia manda nós procurar a verdade. Se nós participar de algo que não tem a verdade, nós vamos cair nesse buraco aí, no lago de fogo e enxofre. Esses conselhos que muitos dão para o povo aí, para que eles se derem mal, morra queimado no lago de fogo e enxofre, pela segunda vez. E a pessoa tem que procurar a verdade, praticar a verdade, seguir a verdade, e não em qualquer lugar. Quem segue qualquer lugar é porque também está querendo ir para qualquer lugar. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escritos o nome de Deus. Está dizendo aqui que o trono de Deus estará na cidade, e os servos dele verão o rosto de Deus, verão Deus face a face, e nas suas testas estão escritos o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisa nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Aqui está dizendo que na cidade santa não haverá mais noite, não precisará de luz de candelabro, né? Não precisará de nenhum tipo de luz, não precisará também da luz do sol, porque o próprio Deus brilhará para todos que estão naquela cidade. Deus será o sol daquela cidade, né? O próprio Deus, e não necessitará mais da luz do sol. Nem essa cidade não haverá mais noite, né? Tudo é dia. Tudo será dia, 24 horas, e não terá mais noite, escuridão. Porque Deus estará ali, nenhum de nós ficaremos cansados como aqui, enfadigados, né? Porque teremos corpos transformados, corpos santos, né? E não vamos mais viver cansado, enfadigado, com sono, porque uma pessoa completamente perfeita, né?
não precisa dessas coisas. Um santo não precisa dessas coisas.